Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. Aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passaram pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, relembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira, que amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas que crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, isso verá acontecer. Jesus, ele aproveitou cada momento que ele esteve entre nós. Então, tudo que ele falava significava algo muito grandioso. Então, ele estava sempre ensinando, através de uma parábola, através de qualquer situação. Ele aproveitava para nos ensinar. Porque Jesus, ele foi um educador, um mestre. Foi, não, ele é, né? Porque deixou seus exemplos. E assim, quando ele fala da figueira, ele está falando de uma fé inabalável, né? Esse é um dos pontos. É tanto que ele fala da fé que move montanha. Então ele está falando de uma fé que, se nós acreditarmos verdadeiramente que algo vai acontecer, acontece. Mas não é uma fé, eu creio. É uma fé com confiança. Eu confio, eu entrego na mão de Deus e eu sei que isso vai acontecer. Será que a gente tem essa fé de falar, fechar os olhos e dizer: estou tranquilo porque eu sei que vai acontecer? Era dessa fé que ele estava falando. Esse é um dos objetivos da história da figueira, né? Simboliza também as pessoas que possuem meio de serem úteis e não são, né? E todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. Ele também diz, a figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão aparência no bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Ou seja, eu falo para o outro fazer, mas será que eu faço? Né? Será que isso que eu estou falando serve só para vocês, não serve para mim? Será que eu já estou, né? Eu só tenho que falar. Não é assim, porque quando a gente faz uma leitura, o primeiro a ser tocado somos nós, né? Nós modificamos às vezes as pessoas à nossa volta com o nosso exemplo, né? Porque senão nada acontece. Então Jesus estava falando de palavras vazias, ou de pessoas que poderiam ser úteis e não são, porque nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para fazer algo. Todos nós temos algo a oferecer, né? Mesmo que nós não tenhamos dinheiro, porque entra na questão da caridade. Eu não ajudo ninguém porque eu não tenho condições financeiras. Mas eu não vim com condições financeiras. A gente não reencarna, por mais rico que sejam os nossos pais, o lar que nos recebe, nós temos o nosso também, a nossa essência, o nosso conhecimento ao longo do tempo e aquilo que a gente já traz também, porque todos nós trazemos algo de bom, né? Porque o Pai, ele não cria espírito, ele não fez espíritos com defeito. Não, nós é que escolhemos caminhos difíceis e acabamos pagando por isso. Não pagando, mas reparando, né? Porque tudo aquilo que a gente destruiu de alguma forma, nós temos que reconstruir. Se não for agora, será num outro momento. Então aqui, além da fé, ele está falando da utilidade que nós devemos ter, né? De tudo aquilo que nós podemos fazer, que nós podemos ajudar o outro, não apenas com bens materiais, mas com o amparo, com o apoio, ou com as verdades, né? Porque ele também fala que seja a sua palavra sim, sim, não, não. Não iludir as pessoas com palavras, mas ser verdadeiro, fazer,
né? E não mandar o outro fazer. Porque antigamente era usado muito uma frase: faça o que eu digo e não o que eu faço. Isso é palavra de pai e mãe, né? Porque falava, faça o que eu digo e não o que eu faço. Será que funciona hoje para as crianças que a gente está recebendo no planeta? Não, né? Porque as crianças já percebem como que é nosso comportamento. Então não adianta a gente falar para eles, faça. Não, a gente tem que ser o exemplo. Dentro da nossa casa, onde quer que vamos, precisamos ser o exemplo. Então, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta a montanha, pois são árvores que têm folhas, mas não frutos. Porque isso Jesus as condena à esterilidade. Chegará o dia em que secarão até a raiz, ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzidos nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis que não utilizarem os recursos que tenham em si serão tratados como figueira seca. Então, como nós estamos falando, nós precisamos dar frutos. Então, qual é o meu fruto? Qual é a minha parte? O que eu estou fazendo para a evolução desse planeta? Porque nós falamos muitas vezes, nossa, nós vivemos num mundo violento, nós vivemos num mundo disso, num mundo daquilo, nós estamos sempre reclamando, né? Reclamamos da nossa casa, reclamamos do nosso trabalho, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, não é isso? Todo dia a gente tem algo para reclamar, mas qual é a nossa parte? O que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou contribuindo nos lugares onde eu vou, na minha casa? Porque lá é o lugar mais difícil. Muitas vezes a gente consegue fazer lá fora, mas dentro de casa a gente não consegue alcançar aqueles que estão à nossa volta. Por que será, né? Porque nós recebemos seres que muitas vezes nós não conhecemos e só a convivência vai fazer com que nós nos conheçamos. Muitas vezes não conseguimos nem nos entender, né? Mas estão ali por um propósito. Estão ali, às vezes eu falo que está ali para testar a paciência, né? Mas e nós, né? Como que nós somos? Será que somos bons também, né? Será que é fácil conviver conosco? Então é uma troca. Então, essa é a árvore, mas nós somos a árvore. Mas qual é o meu fruto? Ele é bom ou ele é ruim? Nós estamos construindo ou destruindo? O que eu digo ajuda ou atrapalha? Então nós precisamos fazer essa reflexão. Porque era isso que Jesus queria dizer com essa figueira, com essa parábola da figueira seca. Porque todos precisamos dar fruto, né? Então, a reflexão que fica para hoje é isso. Qual é a minha contribuição? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, o mundo está em guerra, mas eu posso contribuir. Eu posso vibrar luz, eu posso fazer uma prece, eu posso não julgar, eu posso ficar quieto, porque se eu não julgar, né, se eu não desejar o mal, e se eu vibrar luz, eu estou fazendo a minha parte. Porque muitas situações a gente não consegue, a gente fica tão indignado que a gente não consegue nem mesmo vibrar amor. Mas será que eu posso vibrar luz? E aí a gente imagina essa luz num túnel muito escuro e alguém acende um palito de fósforo. O que acontece? Alguém vai enxergar, né? Pelo menos esse pontinho de luz. Então essa pode ser a nossa contribuição. Frutos do bem. Nós podemos produzir algo de bom. Se não for hoje, vamos tentar novamente. Vamos fazer algo, mas jamais vamos falar para o outro fazer uma coisa que nós não vamos fazer. Eu não vou fazer, mas o meu papel é mandar vocês fazerem, né? Porque eu estou aqui para isso. Que tipo de árvore eu sou? Seca, porque eu não estou produzindo nada. Porque se eu não consigo me ajudar, como que eu vou ajudar o outro, né?
nós precisamos primeiro usar a nosso favor, para depois falar, né? Falar com conhecimento. Porque quando a gente conhece algo, a gente não tem medo de falar, a gente não tem medo de passar para frente tudo isso. Então, é importante que nós avaliemos qual é o nosso fruto.